Esse texto é muito conhecido, né? Jesus estava em Cafarnaum, a Bíblia fala que ele estava na casa dele. E quando a Bíblia deixa essa expressão, para mim, ela é muito importante. Por quê, pastor? Porque quando a Bíblia fala que Jesus estava na sua casa, a gente remete-se à igreja. Porque a casa de Jesus é o lugar onde os santos se juntam, congregam. A gente é muito extremista e algumas coisas que vão sendo faladas ao longo da nossa vida cristã, a gente pega e tira ela dos seus lugares. E a Bíblia fala que tem algumas coisas que precisam ficar no seu lugar. Exemplo, teve um movimento, hoje graças a Deus isso já foi já foi diluído, né? Mas teve um movimento pós-pandemia, durante pandemia, pós-pandemia, que todo mundo batia no peito, e a igreja sou eu. Não, nós somos parte dela. Você solitário, meu irmão, é um lobinho. Você não é ovelha, porque ovelha anda em rebanho. E isso a Bíblia ela é muito clara em dizer e falar sobre algumas coisas. Só que às vezes a gente tem uma interpretação de algumas coisas e a gente leva para alguns extremos. Ou o extremo do radicalismo ou o extremo do libertarismo, né? Que é tudo muito pode ou tudo nada pode. Mas na verdade Cristo e a Bíblia ela é muito centralizada. E aonde muitas vezes a nossa mentalidade humana ela tem dificuldade de caminhar nesse raciocínio. Por quê? Porque a Bíblia te traz sempre para o meio das coisas, para a ponderação, para o equilíbrio das coisas. A Bíblia Sagrada é um livro de instrução, não é contos históricos, não são apenas histórias que aconteceram lá no passado e agora elas servem apenas para o pastor pregar no domingo à noite. Não, a Bíblia é a nossa bússola. Então tudo que nós lemos aqui, ele precisa me dar um caminho. Tudo que nós lemos aqui, ele precisa dar um destino. Então até quando eu leio que Jesus estava na sua casa e a sua casa naquele dia estava cheia, tem uma informação para mim e para você. Porque muitas vezes nós estamos dentro das nossas casas e nós não transformamos a nossa casa na casa de Jesus. E eu acabei de falar aqui que a nossa família também é uma igreja. E se nós queremos ter uma igreja cheia do Espírito Santo, o que é que nós temos que ter primeiro? Casas cheias do Espírito Santo. Por isso nós investimos tanto, tempo, investimento financeiro mesmo, para discipular pessoas. Por quê? Porque a gente entende que apenas as 2 horas de cultos de domingo, seja ele de manhã ou à noite, não são suficientes para discipular você no seu lar, para que você tenha compreensão das 168 horas semanais que você tem durante a tua semana. 2 horas não são suficientes. Então o que a gente faz? A gente passa instruções. Para quê? Para que você dilua essas instruções durante a semana com a tua família. Sabe uma coisa poderosa que eu quero dividir com você, e eu quero te dar isso de exemplo, para que talvez você possa fazer. Porque Jesus estava na casa dele, e quando ele entra na casa dele, a casa dele estava cheia. Se você ler o texto vai te falar, a casa dele estava cheia. Estava tão cheia que a porta estava bloqueada, que as janelas estavam bloqueadas. Ou seja, não tinha mais lugar, não tinha mais a opção de entrar mais alguém naquele lugar. Só que Jesus estava na casa, e toda vez que Jesus está na casa, ele tem uma palavra. Jesus nunca está na casa sem uma palavra. Você está entendendo o que eu quero falar? Jesus, ele entra nesse lugar, ele está em Cafarnaum. A Bíblia fala que ele vem de uma viagem. A Bíblia fala que ele estava até cansado, e ele vai para a sua casa. Quem quer ir para casa quer um descanso, correto? Agora eu tenho que entender o seguinte: Jesus em todo tempo, ele está vivo e firme e forte do nosso lado. Por quê, pastor? Porque às vezes a gente acha que Jesus se cansa. Não vou incomodar, eu já escutei essa. Não vou incomodar Deus com esse meu pedido, com essa minha oração, com essa minha situação que eu estou passando. Porque pensa só, né? Deus tem tantos para se incomodar, tem tantas pessoas passando necessidade. Quem sou eu para ir lá na fila do pão, para ir lá e falar com Deus sobre isso? Eu quero te dizer que Deus é onisciente. Deus é onipresente. Deus, ele é onipotente, ou seja, ele pode todas as coisas, ele está em todos os lugares. Ele não exerce dificuldade pela demanda, cara. Você pode falar com ele em todo o tempo. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós deixamos as coisas agravarem demais para ir contar para Jesus. Às vezes a gente deixa as coisas piorarem demais para correr aos pés da cruz e falar com ele. E de verdade nós não podemos fazer isso, porque a oração é em todo o tempo.
Só que quando a Bíblia fala de oração em todo tempo, o irmão está pensando assim: oh, meu Deus, amanhã eu trabalho, como é que eu oro durante o trabalho? Você ora, irmão. Você ora, você está em espírito de oração. A Bíblia fala para orar sem cessar, é uma continuidade. Então até quando você está ensinando alguém a profissão, ensinando o seu filho, lavando uma louça, fazendo qualquer atividade, você pode estar conectado com Deus em oração. Só que não, a gente, essa moda, essa onda de redes sociais, ela acaba criando em nós um nível de dopamina tão alto que se não tem algo piscando, me chamando a atenção, logo o meu pensamento entra em Nárnia, Quantos aqui já andaram por Nárnia? Meu Deus do céu, de vez em quando eu tenho que me tirar de lá. Nárnia é aquele pensamento vago, sabe, que a cabeça vai longe, você nem sabe o que está pensando, você está num longo vazio do seu pensamento e você meio que acorda assim. Só que isso tem virado tão constante nos nossos meios, que às vezes a gente vê pessoas levando a vida nesse lugar. Jesus agora, ele vem, ele está em Cafarnaum, ele entra nessa casa, a casa está cheia, não há espaço nem para entrar nem para sair. Mas quando ele está dentro dessa casa, ele começa agora a expressar, a ter uma palavra. Sabe o que eu acho engraçado? Era o público dessa casa. O público dessa casa é tremendo. Por quê, pastor? Porque de verdade os primeiros a chegar eram aqueles que não acreditavam em Jesus. É só você ler a Bíblia e você vai entender o que eu estou falando. A Bíblia fala que os primeiros que chegaram ali eram aqueles que já estavam assentados nos melhores lugares. Eram os religiosos da época que queriam na verdade ver se Jesus dava uma falhada para pegar e prender Jesus, enfim, e acabar com o ministério dele. Nem sempre, eu quero que você preste atenção nisso. Nem sempre estar dentro da casa significa que você concorda com aquilo que está sendo feito. Está por aqui ainda? Nós vivemos um tempo em que nós precisamos ter discernimento das coisas. Nós precisamos entender que nesse tempo o diabo, ele não vai querer te pegar, te levar malucão para a rua. Eu sempre falo isso, mas eu preciso que você tenha noção do que é isso, da estratégia dele. Porque se você saber da estratégia, você sabe se defender. Está por aqui ainda? Se você entender como ele vai te atacar, você vai saber qual é a melhor defesa para se defender dele. E a estratégia de Satanás não é te levar para fora e te deixar doidão. A estratégia dele é te deixar desviado aqui dentro. A estratégia de Satanás, na verdade, é te deixar agora aqui nem tão desviado, até meio gospel, como diz o pastor Douglas. Meio crente, meio gospel, semi-gospel, isso, não é meio, não, é semi-gospel. Obrigado, pastor. Semi-gospel. Por quê, pastor? Porque você é o Raimundo, tá com um pé na igreja, outro no mundo, entendeu? A tua cabeça tá lá fora, cara. A tua cabeça está no WhatsApp, a tua cabeça está no Instagram, a tua cabeça está em qualquer coisa que está acontecendo lá fora, enquanto até o teu corpo físico está aqui dentro. Eu não sei, muitas vezes, entende? Eu confesso para vocês, eu já andei nesse lugar. Eu sei o que é viver assim. E às vezes a gente está tão acostumado nesse lugar que a gente não consegue mais sair desse lugar. A gente por muitas vezes precisa ser arrancado desse lugar. Estava conversando há pouco aqui com um amigo sobre educação de filhos. E eu me lembro que ainda na minha fase ali de pré-adolescente, eu era um menino que não dá para contar os testemunhos, que é tudo testemunho, sabe? Jesus, misericórdia, mas amém. Eu era da praça, mano. Só quem é de Tijuca vai saber o que eu tô falando. Aleluia. Tu ria? Tu tava por lá também. Aleluia. E assim, irmão, mas só que teve um dia, eu me lembro que eu devia ter uns 12 anos, 13 anos, e eu sempre fui um rapaz que eu queria estar um passo à frente, eu queria fazer alguma coisa, eu queria ser homem, irmão. A minha vontade, eu me lembro que já aos 10 anos, a minha vontade era fazer 18 anos e tirar a carteira de motorista. Por quê? Porque eu queria ser homem. Ser homem era algo assim extraordinário para nós naquela época. Hoje os irmãos estão meio em dúvida, Hoje, meu Deus do céu, se a gente for comentar sobre isso, a gente peca, cara. Aleluia. Tem uns homens de 30 que ainda estão pensando, se vai ser, se não vai. Aí chega para um jovem de 25, 28, tem carteira, irmão? Pois é, não deu tempo ainda, mas tu olha o camarada de marquinha do pé à cabeça, não tirou um tempo. A pastora Priscila falou e eu vou repetir: renúncias são necessárias para você alcançar lugares de maturidade. Renúncias são necessárias para você alcançar lugares de maturidade.
Então, naquela época eu já, sabe, essa senhora, ela me pegou lá, eu morava na Santa Luzia, outro bairro bênção da cidade, glória a Deus. Eu saí da praça, evoluí, fui para Santa Luzia, no meio do caminho quase um Pokémon, tá tudo certo. E aí eu estava em Santa Luzia, e essa senhora, uma senhora já de uns 70 e poucos anos, e ela via eu passar de bicicleta para lá e para cá, e aprontando, né, irmão, rapaz pequeno, aprontando. E ela um dia me chamou: ei, vem cá, Decinho. Décio é meu pai. Ela me chamou pelo nome do meu pai: vem cá, Decinho, quero falar contigo. E ela disse assim: ó, dona, tem esse quintalzinho para capinar, irmão. Era um 3x3, assim, era só um quadradinho. Mas para mim, com 12 anos de idade, eu olhava aquilo que lhe parecia um lote. Sabe, eu disse: meu Deus do céu, comido da preguiça. E aí eu disse: meu, mas capinar? Não quer que eu lave o vidro? Eu lavo o carro, faço qualquer outra coisa. Capinar eu queria que tu capinasse o terreno para Dona Graça. Você vai lá, você capina o terreno para Dona Graça? Eu fui lá, eu disse: tá, beleza. Ela disse: eu vou te pagar isso no final do dia. Eu fui lá, capinei o quintal. Daí ela olhou: tem que tirar o mato. Eu disse: faz parte do pacote, faz. Rastela tudo, limpa tudo, ensaca tudo, coloca lá. E no final do dia, quando ela chegou para mim com R$2, e um ovo, só que era caipira. Um ovo, caipira. Aquilo eu fiquei tão bravo. Eu disse: cara, tá debochando de mim. Mas eu falei pro meu amigo agora há pouco: foi a mulher que por mais de 3 anos discipulou meu coração ainda quando criança. Muitas das coisas que eu sou hoje, graças a alguns conselhos que aquela mulher parou. Ela não estava me dando R$2, ela estava me dando uma direção. Muitas vezes Deus está fazendo alguma coisa em você e através de você, e você não está entendendo porque a casa está muito cheia. Você está aqui? A casa está muito cheia, e às vezes dentro da casa tem muita gente incomodando, fazendo barulho, tirando a tua atenção, e você fica disperso, você perde aquilo que Deus está tentando falar com você. Deus fala com você em coisas absurdas, coisas muito pequenas, coisas muito simples, mas você tem que entender isso, cara, prestar atenção nisso. Eu me lembro que eu saí dali daquele dia de trabalho, enfim, e eu passava na frente dela, eu até me escondia. Ela: vem cá. Um dia, Fábio Paulo, amigo do Ronaldo, nós estávamos lá e ela tinha ganhado uns caquinhos. Quem sabe o que é caquinho? Cacos de pedaço de pisos, né? E aí, o irmão lá sabe, trabalha com isso, aleluia. E aí ela tinha um tanque, ela olhou para mim e disse: você não dá conta de colar? Eu disse: por R$10 eu dou. Mas ela não me pegava nunca, irmão, na segunda vez. Na primeira, beleza, na segunda ela não me pega. Eu disse: rapaz, pensa o quê? E eu disse: não, por R$10 eu coloco. Ela disse: beleza, por R$10 você coloca, então você coloca. Essa mulher sentou do meu lado, e caquinhos de piso muito pequeno. Eu comecei a colar na lateral do tanque de cimento dela. Lembra aquele tanque grande de cimento que tinha antigamente? Pois é, eu estava ali colando. E ela me contando da história do marido dela, da Segunda Guerra Mundial, que passaram, como foi em Porto Belo, né? O marido dela servia aqui, eu não me lembro muito bem, mas servia aqui alguns navios que atracavam em Porto Belo. Rapaz, foi uma loucura, assim, ela me contava muita coisa. Ela começou a me contar aquilo começou a ganhar o meu coração. Na terceira vez ela não precisou mais me parar. Eu cheguei e disse assim: oi, tem alguma coisa para mim hoje? Ela olhou para mim e disse: daí ela foi mais ligeira do que eu. Assim como eu tinha pedido R$10, e na terceira vez ela olhou para mim: só que agora eu não tenho dinheiro. Eu disse: não faz mal. Não faz mal, eu fico. Era um tentando, sabe? Era um tentando ganhar do outro ali nessa situação. Só que isso são escolas que a gente passa na nossa vida. O que acontece é que nós entramos em alguns lugares, e eu vou falar desta casa, desta igreja aqui, e por às vezes estar tão cheia, você acha que você está passando despercebido aqui no meio, e você não está. Jesus sabia o coração de todos aqueles que estavam assentados naquela casa, naquele dia, na casa dele. Ele sabia que tinha gente ali descompromissada, sim. Ele sabia que tinha gente ali perseguindo, sim. Ele sabia que tinha gente ali que precisava. E deixa eu ser muito claro, ele sabia até de pessoas que não tinham conseguido entrar, mas precisavam entrar naquele lugar. A gente vê nesse texto aqui que algo que nós chamamos de fé começa a mover dentro do coração dessas pessoas.
Dentro daquele estabelecimento, mesmo tendo pessoas que não concordavam com algumas falas de Jesus, com algumas expressões de Jesus, e às vezes você está aqui e você até não concorda com tudo. Esse pastor prega aí, mas sei lá, será que é bem assim? Esse negócio de Espírito Santo, de sentir isso, de sentir aquilo, de dom profético, de cura, libertação, eu acho que não é bem assim. Talvez está tudo bem você pensar dessa maneira, mas talvez você só pensa dessa maneira porque você nunca experimentou. E o que falar daquilo que você não experimentou, você não consegue falar. E então eu te entendo o teu coração, mas o meu convite nessa noite é que você abra o teu coração para que você experimente do Senhor. E aí você vai entender, cara, a loucura que nós andamos e carregamos. Jesus entra naquele lugar, Jesus está ali, e aí ele começa a ver a fé daquelas pessoas, ele começa a se mover. Só que lá do lado de fora tinha 4 amigos, cara, com uma necessidade. Pessoas que estavam fora daquela casa, distante daquela casa. Elas têm olhado agora uma pessoa em cima da cama e elas disseram: cara, nós não aceitamos isso daqui na vida dessa pessoa. Nós não aceitamos essa paralisia, essa cama, sabe, essa pessoa deitada na cama agora. Nós não aceitamos isso. Só que olha a grande diferença, e por isso que a Bíblia, ela esmiuça tanto assim esse texto. Olha a grande diferença de você olhar um problema e até muitas vezes não aceitá-lo, mas simplesmente virar as costas e ir para sua casa. Porque esses 4 irmãos aqui, eles olharam um problema, eles viram a situação, mas eles disseram: opa, precisamos tomar uma ação. O que de verdade eu quero dizer para vocês nessa noite é que a fé que nós temos precisa gerar ações. Você está por aqui? A fé que nós carregamos, ela não pode ser só um motivo de estender a mão para alguém, de dizer: Deus te abençoe, vai com Deus. Não. Muitas vezes o Senhor está te colocando em alguns lugares para que você seja co-participante daquilo que os céus quer fazer naquele lugar. Posso ouvir um amém? Deus está sempre fazendo isso com a gente. Então quando vem uma situação para mim, para você, quando, sabe, alguma situação se apresenta para nós, qual é o nosso dever? Discernir. Opa, discernir. Isso é um deserto que eu não devo me meter? Isso é um deserto de alguém, um lugar onde que Deus colocou alguém, o Espírito colocou alguém lá, e ele precisa passar esse deserto sozinho? Ou esse é um lugar onde a casa está cheia e eu preciso quebrar, nem que seja o telhado, para inserir essa pessoa na frente de Jesus? O discernimento, ele precisa ser constante nos nossos dias. A estratégia de Satanás é te tirar desse lugar que discerne isso, de discernimento. A estratégia de Satanás é deixar você meio bobão, sabe? Ai, que palavra legal, fiquei todo emocionado, arrepiei, mas você não entendeu. Isso não criou nada em você. Agora, quando a palavra ela vem, ela, sabe, ela moe, ela quebra, ela transforma e ela te dá uma informação para um novo tempo, é sinal que você está discernindo. Discernimento é algo muito importante para os nossos dias, porque se nós não discernimos, até aquilo que é bom toma o lugar da verdade. Você está por aqui? Pastor, eu não entendi esse negócio de bom e de verdade. Pois é, porque nem tudo aquilo que é bom pode substituir a verdade. Quem é a verdade? Jesus. Lembra de Pedro? Pedro estava bem intencionado, cara. Pedro chegou para Jesus: não, ninguém vai te pegar. Quem? Manda os romanos vir para ver se eu dou uma espadada nele. Pedro era tentado. Ai, bicho bom, né? Aleluia. E aí ele estava lá e Jesus olha para ele: vai para trás de mim, Satanás. Rapaz, ele tinha acabado de dizer um monte de coisa legal sobre Pedro, agora já estava chamando Pedro de endemoniado. Né? Parece que meio confuso. Não é confuso. É porque toda vez que o bom tenta te tirar do propósito da verdade, você precisa largar até o que é bom. Você está por aqui ainda? A verdade, ela é insubstituível. Mas para isso, para você entender isso, você precisa ter discernimento. Jesus, ele nos ensina isso. Tanto é que se você ler esse texto aqui, você vai entender que Jesus estava ali dentro, observando tudo e todos que estavam ali. Jesus estava de olho em tudo aquilo que estava acontecendo, e ele estava dando um tempo para discernir aquilo que estava rolando dentro da casa dele cheia. E enquanto isso, os céus se movimentavam do lado de fora. 4 amigos agora pegavam aquele paralítico e davam um jeito de chegar lá. Só que agora pensa a situação. Um problema chega para você, uma situação difícil de resolver chega para você, e aí você olha para aquela situação e diz: isso não é problema meu, ele que criou esse problema, ele que resolva. Não, muitas vezes alguns problemas estão chegando para nós, para que nós possamos de alguma forma participarmos disso, ajudarmos as pessoas nisso.
Em exemplo, na criação de um filho. Às vezes uma mãe ou um pai chega para você, abre o coração e diz: rapaz, eu estou com um problema, eu estou com dificuldade nisso, estou com dificuldade naquilo. E às vezes simplesmente acolher, ouvir, abraçar, entender, já vai dar uma energia para aquela pessoa caminhar mais uma milha. Você está me entendendo? Aqueles amigos, eles não sabiam o que Jesus ia fazer. Eles sabiam que Jesus poderia fazer algo. Ele poderia fazer algo, mas o que ele ia fazer, não. Mas mesmo assim eles disseram: não, mas olha, nós, na nossa força humana, a única coisa que nós podemos fazer é ter uma ação, é mover, pegar ele aqui e levar diante de Jesus. É só isso que nós podemos fazer. O discernimento, ele te traz a estratégia certa que você precisa. O discernimento, ele traz o movimento certo que você precisa fazer nos dias certos. Porque se você se mover sem discernimento, você pode estar queimando cartucho. Está me entendendo? Então eu preciso estar ligado com o Espírito Santo. E nessa ligação com o Espírito Santo, ele vai me dando a instrução, o discernimento correto das decisões, das tomadas de decisões que eu preciso fazer nos meus dias. Jesus estava ali, os amigos estavam do lado de fora, e agora esses amigos pegam essa maca, pegam esse paralítico, trazem para lá. Chega lá diante de Jesus, o que eles olham? Casa cheia. Casa cheia muitas vezes não é bênção, mano. Casa cheia nem sempre é bênção. Por quê, pastor? Porque a casa cheia pode ter muitas distrações. A casa cheia sem discernimento, sem o entendimento correto, ela pode ter muitos barulhos que te tiram a concentração daquilo que Deus quer te fazer. Às vezes, tudo que a gente precisa, é mesmo no meio de todo mundo, é fechar os olhos em Jesus e dizer: sim, Senhor, Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Quando nós cantamos, eu só quero a Ti, esse discernimento, ele precisa tomar o meu coração. Ele precisa fazer eu entender que diante de todas as dificuldades, diante de uma casa cheia, de uma falta de acesso, eu preciso de verdade de Jesus. Alguns telhados, eles precisam ser quebrados para que eu possa adentrar em Jesus. Quebras são necessárias para a continuidade do processo em Deus. Você está por aqui ainda? Eu preciso entender isso. Então, se eu for perguntar para vocês, o que é que moveu aqueles amigos? O que é que moveu aqueles caras pegarem um paralítico, carregarem uma cama, chegar lá na frente, mesmo olhando a segunda dificuldade, porque a primeira era carregar aquele paralítico e a segunda era ver que a casa estava cheia. O que é que fez eles fazer isso? O que é que fez eles não desistirem? A Bíblia fala que nós podemos cantar, nós podemos dançar, nós podemos profetizar, nós podemos fazer muitas coisas, mas se nós não fizermos no amor, será como um ferro que soa, um sino que soa. O que moveu esses amigos agora foi o amor por Jesus. Pastor, eu não entendo essa história de amor de Deus. É que de verdade, se você ainda não compreendeu o amor de Deus, é sinal que você não conseguiu dar acesso para Ele entrar. Porque o amor de Deus, ele não é, eu não consigo fazer uma anatomia, colocar ele aqui e tentar te explicar o amor de Deus. Não, o amor de Deus você sente. O amor de Deus é a graça derramada sobre a minha vida, sobre você. É quando eu olho para mim, eu digo assim: rapaz, eu sou um homem miserável, e mesmo assim, esse cara me amou. Por quê? Porque Ele é amor. Você está por aqui? Então, quando eu tenho um entendimento claro que Ele é o amor, eu não procuro formas de amor, porque eu entendo que Ele é o amor. Nenhuma forma vai fazer sentido, vai encaixar. Por quê? Porque eu conheci, eu me relaciono com o próprio amor. Quando nós se relacionamos com o amor, quando nós encontramos o amor de Deus, nós precisamos fazer tudo com amor. É uma diferença muito grande. Eu posso vir aqui, pegar um violão, cantar para vocês apenas porque eu sei cantar. Eu posso pegar um violão e tocar ele, e tocar até muito bem, porque eu sei tocar. Mas se eu fizer com amor, vocês vão sentir o que eu estou fazendo. Você concorda comigo? Então tudo aquilo que nós precisamos ter discernimento de tudo aquilo que nós estamos fazendo, precisa ter amor. Esses homens agora, esses 4 amigos, não sei se eram homens, se eram mulheres, enfim, não sei se era misto, eles estavam ali levando em amor aquele homem.
E eles chegam diante da casa de Jesus e eles veem agora, poxa, tá tudo fechado, tá tudo cheio, não tem espaço, o que eu faço? Então eles começam a dizer, olha, sabe de uma coisa, vai dar prejuízo, mas nós precisamos quebrar o telhado. Sabe o que acontece muitas vezes? Quando fala da palavra prejuízo na tua vida, você o diabo já fez tanto prejuízo na minha vida, pô, com Deus não, né? Não, irmão, o prejuízo que Deus às vezes permite você passar na sua vida tem a ver com aquilo que o céu quer derramar sobre você. Se eles tivessem olhado o prejuízo de abrir aquele telhado, o paralítico teria sido curado, sim ou não? O que era mais importante? E aí é uma resposta de amor. É uma resposta de amor. Porque quando você olhar e perceber que às vezes algumas coisas que você precisa deixar, que você precisa renunciar, são mais importantes do que aquilo que você até decreta valor. Algumas coisas que você tem que abrir mão, algumas coisas que você tem que ofertar mesmo, tem que, sabe, repartir para alguém. Você diz, não, mas eu gosto tanto disso. Vou contar uma experiência minha. Sou apaixonado por relógio. Fui curado em nome de Jesus desse negócio. Chegava a ser viciado, não é vida? Tinha uma mala de relógio, irmão, cada relógio bacana, sabe, relógio lindo, caro, custei a comprar os negócios, bonitos relógios. E aí o Senhor começou a pegar uns 4 anos atrás, uns 3 anos atrás, a Rafa é melhor de data do que eu, uns 3 anos atrás, já faz assim, ó, não mente, 3, uns 3 anos atrás, o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração, e eu estava num determinado lugar, e o Senhor pediu assim, ó, tira o relógio do pulso e vai lá e oferta para tal pessoa. Eu disse, não, esse não, eu gosto desse, deixa eu dar aquele que eu não gosto tanto, aquele que eu gosto menos lá. Eu não vou dar esse aqui eu gosto, esse aqui eu não vou dar. E o Espírito Santo não, falou, vai, dá, cara. E eu, rapaz, eu lutei, eu não sei se eu cheguei embora naquele dia, eu acho que fui embora naquele dia, não dei o relógio. Aleluia. E aí, no outro dia eu estava no mesmo evento, na mesma igreja. 2 meses, meu Deus do céu, meu amor, daí eu não sei nem contar a história, né? Eu sei, irmão, que eu acabei dando o relógio, enfim, não sei quanto tempo depois. E depois que eu abri a mão do primeiro, o Espírito Santo me pediu a caixa toda. Eu tinha uma caixa, ainda tenho a caixa ainda, ela está vazia, aceito, tá? Aleluia. A caixa está vazia lá, porque eu doei todos os relógios que eu tinha. Porque aquilo me prendia, cara. Aquilo me prendia. Se aqueles homens tivessem olhado o peso daquele paralítico, se aqueles homens tivessem olhado o preço, o valor que eles iam ter que pagar pelo telhado quebrado, vocês acham que eles iam fazer o que eles fizeram? Sim ou não? Então é isso muitas vezes que nós precisamos fazer, renunciar a algumas coisas para quebrar alguns telhados, para acessarmos o que Deus está querendo fazer conosco. Rapaz, tudo tem um investimento na vida. Até para amar alguém você precisa investir. Quantas pessoas que estão na igreja e amam tanto seu cônjuge, mas seu cônjuge às vezes, sabe, não vai, difícil, tal, e você às vezes até, será que era para mim estar com essa pessoa? Sim, era para você foi escolhido, escolhida para isso. Por quê? Porque o amor de Deus conheceu o teu coração, ou vice-versa, você conheceu o amor de Deus no seu coração, e agora você é o canal para derramar amor dentro dessa casa. A gente só precisa discernir dessas coisas. Mas o nosso discernimento muitas vezes, e aquilo que o diabo muitas vezes quer dar de instrução como seta, como ensinamento para mim e para você, é desiste logo, abandona logo. Rapaz, esse paralítico, o problema é dele, é da família, deixa ele lá. Não, você está vendo agora, você vai dar prejuízo para a casa de Jesus, rapaz, você vai quebrar o telhado agora para botar esse paralítico lá? Sim, se for necessário, sim. O discernimento e o amor, sabe, ele começa a mover a sua fé de uma maneira tão interessante, de uma maneira tão criativa, que você vai entendendo o que Deus está fazendo. No verso 5, Jesus ele olha agora para a atitude daquelas pessoas que estavam removendo agora o telhado, e ele diz, olha, eu estou vendo a fé, e vendo-lhes a fé. Jesus ele vai olhar para aquilo que nós estamos produzindo. Sim, nós precisamos produzir algo. Por quê? Porque Deus precisa dessa produção? Não, porque o mundo precisa dessa produção, porque eu preciso disso. Você acha que eu prego porque vocês precisam? Não, eu prego porque eu preciso. Você está entendendo o que eu estou falando?
Eu não estudo a Bíblia para pregar para vocês, não, eu estudo a Bíblia para viver, cara. Por quê? Porque eu quero melhor, eu quero viver melhor a cada dia. E eu entendi que só há um caminho, só há uma verdade, só há um jeito de viver, é em Cristo Jesus. Agora, como cantar que você é apaixonado? Como dizer que você é apaixonado? Usar roupas que demonstram a sua paixão, ter atitudes que demonstram essa paixão, mas você de fato não o conhece. Como? Me explica. O nome disso é religiosidade. Isso traz um peso. Você entende que a religiosidade não conseguiu pegar o coração dos 4 e eles não entraram em nenhum tipo de condenação, porque eles poderiam dizer: olha, nesse culto não deu certo, vamos vir no próximo. Quem sabe no próximo dia que Jesus estiver em casa, os fariseus tudo não vão estar aí, então eu vou ter a oportunidade, vai ser uma hora oportuna. É de verdade, pastor, foi Deus que não quis. Por isso que eu cheguei lá e estava tudo lotado, então eu não entrei porque Deus não quis. Não, irmão, não. Essa palavra, ela deixa clara para mim que existem atitudes que são minhas e suas. São nossas escolhas que vão definir, na verdade, aquilo que os céus querem entregar para mim e para você. Porque o céu não se move, meu irmão, com perguntas, ele se move com respostas. Você está por aqui? O céu se move por respostas. Toda vez que você responde, dá uma resposta aos céus, os céus se abrem para te entregar algo novo. Diga amém, vai. Você está se movendo aí em nome de Jesus? Glória a Deus. Então eu preciso entender isso. Então Jesus, ele olhou para aquele movimento, para aquilo que estava acontecendo, ele disse: cara, eu estou vendo fé. Jesus não viu um pedido, ele viu uma atitude. Jesus não sabe, eles não chegaram diante de Jesus: Jesus, estou com o cara lá fora, eu passei aqui, pedi licença, tirei 3 aqui de dentro, até porque eu sou melhor do que esse que eu tirei, né? Esse que eu tirei, o senhor sabe que não gosta de ti, né? Eles não falaram isso, eles não fizeram isso. E aí sabe o que eu acho engraçado? É que às vezes eu quero fazer isso na igreja. Vice, aquele lá, vice, se for tijucano mesmo, daí que vai puxar o S. Vice, tá tolo? Aquele cara lá sentado lá, vice. Aí você vai achar que aquela pessoa é inferior a você. Pergunta: é isso que a Bíblia fala? Pior pecador sou eu, cara. Pior pecador sou eu. Pode chegar quem for aqui, com o coração que tiver, com o pensamento que tiver, com a intenção que tiver, se ele olhar para os olhos de Jesus, o perdão vai descer sobre ele, ele vai ser curado. É o que a nossa religiosidade não deixa nós entendermos. O peso da religião nos faz classificatórios. Então agora eu só sento na mesa com os perfeitinhos. Por quê? Porque eu sou o clube do perfeito. Ah, como eu sou perfeito, então eu tenho o meu clubinho dos perfeitos. Não. Jesus me chamou, cara, e eu sou imperfeito. Jesus me chamou, me pegou, e eu sou esse cara que precisa dele. Porque se eu não tiver Jesus todos os dias na minha vida, eu volto a ser aquele cara ruim que eu era. Você está por aqui? Jesus, ele olha a atitude desses homens. Ele não viu 4 pessoas agora chegarem para ele e dizer: eu estou com um cara lá fora, eu queria entrar, então atende lá, o senhor vai fazer alguma coisa por ele? Daí, se for, vale o esforço, eu vou botar. Não, eles não fizeram isso. Eles nem perguntaram, já foram logo meter o pé no telhado. Eu gosto de crente assim, cara. Eu sempre falo, eu prefiro segurar um louco do que empurrar um vadio. Tá por aqui? Eu prefiro segurar um louco do que empurrar um vadio, cara. Porque pensa numa coisa que me incomoda, é o cara que... Ai, meu Deus, tu vai olhar, tu fala com ele, ele tem um irmão lá do Resgate de Vidas que fazia os cultos lá numa época. Enfim, tinha uns cultos lá muitos anos atrás, ainda tem. E ele ia lá e um dia, ele ia muitas vezes, eu que dirigia esse culto. E aí eu disse: cara, eu vou dar uma oportunidade para esse cara dar um testemunho. Eu disse: não, esse cara tá vindo aqui, sei lá, meses. Todo culto, nossa, que ele tá aqui, eu vou dar uma oportunidade para ele dar um testemunho. Dar uma oportunidade para ele. Irmão, dura coisa eu fiz. Esse cara pegou o microfone, ele ficou, acho que, sei lá, uns 30 minutos. Irmão, é luta. Muita luta. Luta. Eu nunca vi tanta luta. Mas ele só falou isso durante uma meia hora, irmão. E eu mordido, porque eu queria arrancar. Não tinha um microfone para tirar da mão dele, o lugar era pequeno, ele estava só falando. Porque se tivesse microfone, eu ia olhar para o sonoplasta e ia fazer assim, ó. Corta o áudio do cara, né? Dá uma falhada aí, enfim, faz um barulho aí. Tira esse cara de lá, pelo amor de Deus. Porque o cara, tudo que ele falou foi luta. A pregação dele em 30 minutos foi luta.
Ele deu tanta luta que os irmãos ficaram tudo enlutados ali e nunca mais prestaram. Nós tivemos que fazer a campanha para tirar a luta dos irmãos, entende? Foi loucura. Esses irmãos não perguntaram, cara, para Jesus se ia dar certo. Meteram o pé no telhado, cara. Quebraram tudo, arrancaram tudo, cara. Desceram. Eu não sei se você está entendendo, cara, mas quando você se move em fé, cara, o céu te dá uma resposta. Eles tiveram uma atitude, eles abriram o telhado, colocaram o cara lá dentro. E aí quando Jesus olha aquilo, Jesus olha e diz: meu Deus, eles entenderam. Por quê? Porque Deus celebra quando você entende. Deus celebra quando você entende, cara. Jesus olha para eles e diz: cara, a fé desses caras, me move a atitude. Então a fé daqueles amigos, ela não foi apenas emocional, ela foi intencional e ativa. Ela não foi emocional, ela foi intencional e ativa. Isso precisa explicar alguma coisa para mim e para você. Para que você vem no culto? Para ser intencional, porque aqui no culto você está recebendo uma palavra. Essa palavra é ferramenta, é instrução para você ser o quê? Intencional. Isso faz parte do discernimento. Está por aqui? Então, se eu trabalho na emoção, a emoção pode me enganar. Eu não estou falando para você agora, porque a gente, como eu te falei no começo, a gente é muito 880, né? Então o pastor agora está falando para não ser emocional. Então agora é só razão. Só razão. Não, irmão, pelo amor de Deus. Dá uma emocionada, dá uma chapada de vez em quando. É bom, rapaz. Se você não experimentou ainda, meu Deus. Por isso que a Bíblia manda ser você como uma criança, né? Aquele hino, né? Te amar pelo que és. Eita. Mostrar a inocência, acreditar em ti. Olha o que fala a canção. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. E deixo de simplesmente crer. Eu não posso viver longe do Senhor. Eu não posso viver longe do teu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Então vem, Espírito Santo, e abraça-me. Peça isso, peça. Abraça-me, abraça-me com seus braços de amor. Então muitas vezes eu preciso ficar nesse lugar de criança. Eu preciso permanecer nesse lugar. Por quê? Porque não é só se mover por emoção, mas eu preciso da emoção e ter um inteiro discernimento certo daquilo que eu estou vivendo é necessário. Você compreende o que eu estou falando? Jesus agora olha eles ali, ele olha a atitude daqueles 4 amigos descendo aqui, paralítico, e ele disse: eu estou vendo fé, cara, eu estou vendo um movimento diferente. Então a fé daqueles amigos não foi apenas por uma emoção, mas sim uma atitude intencional, uma ativação. O que o Senhor quer muitas vezes, por isso que Ele te traz aqui, é que você possa ser ativado pela presença do Espírito Santo. Para quê, pastor? Para se mover em fé. Então quando alguém chegar para você e dizer: rapaz, eu estou doente, ore. Eu estou passando uma tribulação, ore. Profetize sobre essa pessoa. Não precisa ligar e dizer: pastor, fulano quer oração. Ore você. Eu não estou falando que eu não posso orar, sim, eu quero orar por todos.
Só que se Deus está mostrando para você, você não acha que você precisa trocar algumas atitudes e começar agora a fazer algo, porque o Senhor está mostrando para você? É uma oportunidade que Deus está te dando de você participar das realizações dos céus. Se você não discernir isso, cara, se você não discernir isso, você vai ficar sentado num banco para sempre. Você vai ficar sentado num banco para sempre. Sabe, como se fosse um castigo eterno. Deus te chamou para ser co-participante das maravilhas dele, cara. Deus te chamou para você, sabe, ser co-participante de tudo aquilo que ele e o filho dele estão querendo fazer, cara. Só que aí a decisão de ir para esse lugar é minha. Então quando nós estamos esperando, sabe, quando nós colocamos o nosso coração nesse lugar, a gente precisa entender, os nossos olhos precisam estar no alto e entender que os céus estão se movendo. Então eles não esperaram Jesus vir até o paralítico, eles levaram o paralítico até Jesus. Então quantos de nós estamos esperando os céus se mover no nosso lugar? A atitude que era para ser minha, eu estou orando e dizendo: ai Deus, faça alguma coisa por mim. Não, os céus estão te dizendo nessa noite: mova-se, mova-se. Nós precisamos ter o discernimento disso. Eu preciso entender 3 verdades sobre essa fé. A fé promove ações. Primeiro, a fé promove ações. Eles não aceitaram a condição do amigo. Eles olharam para o amigo e disseram: não, acabou, tua paralisia acabou hoje, cara. Hoje nós vamos dar um jeito. Rapaz, nem que nós te tire da bicuda dessa cama. Às vezes você precisa chegar com essa ousadia para um amigo. Às vezes um amigo está na vala já faz tempão, e você vai lá, aconselha, você é bonzinho, você faz um carinho. Ai meu Deus do céu, e você é tão romântico com aquele irmãozinho, e tenta ajudar ele, balançar ele no colinho, e ele vai ficando lá. Por quê? Porque ele gostou desse carinho. Ele é uma pessoa que é cheia, sabe, de dificuldade, de sentimento. E aí você deu esse amor, esse carinho, não amor, esse carinho. E aí você deixa ele lá, e ele gosta de ficar naquele lugar, porque você fica paparicando ele. Você está entendendo o que eu quero falar? Agora esses homens, eles não, disseram assim: não, vou te tirar daqui, cara, dessa zona de conforto. Você está muito acostumadinho aqui. Estava dentro da casa dele, ele estava no lugar que ele estava habituado. Não, vamos pegar nós 4 aqui, cada um pega uma ponta e vamos embora. Vamos embora, rapaz, hoje nós vamos te tirar desse lugar. Às vezes você precisa tomar essa atitude com quem, sabe, está do teu lado. Diz assim: eu vou dar uma bicuda no meu irmão, para acordar ele. Aproveita e faz assim, ó. Aleluia. Eles não esperaram Jesus vir até o paralítico, eles levaram o paralítico até Jesus, né? Quantos de nós estamos nisso? Então, primeiro, 3 verdades sobre a fé. Primeiro, a fé promove ações. Eles não aceitaram a condição do amigo. Segundo, a fé gera posicionamento. Milagres são reativos. Quando você se move, o céu responde. Digam amém. Quando você se move, o céu responde. A fé gera responsabilidade. Se for preciso subir, suba. Se for preciso quebrar, quebre. Tome uma ação. A fé não pode depender da circunstância, ela depende da tua convicção. Quantos de nós, cara, estamos no culto e já nós não acreditamos mais que um paralítico pode se levantar? Quantos de nós estamos aqui no culto e quando vem alguém para frente, você sabe a doença daquela pessoa, você fica assim: será que eu não acredito? É tolo, né? Vai para lá para receber oração de novo. Todo culto ele vai lá receber. Irmão, para com isso em nome de Jesus. Porque você está no lugar dos fariseus, ocupando o lugar dentro daquela casa. Esses homens estavam lá. Jesus olha a atitude. Jesus olha agora os amigos descendo esse paralítico dentro da casa, mas agora ele olha as atitudes também dos fariseus. Os fariseus estavam lá: o que vai acontecer agora? Estava na espreita, tentando entender o que ia acontecer. A fé, ela gera responsabilidade. Se for preciso subir, suba. Se for preciso quebrar, quebre. Fé não pode depender da tua circunstância. Hebreus 11:6 vai falar: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu vou repetir: sem fé é impossível agradar a Deus. No verso 9 ele faz uma pergunta, e eu amo as perguntas de Jesus, porque elas são sempre muito instrutivas. Ele pergunta assim para os fariseus, porque esse mesmo coração que eu falei para você, dessa pessoa que vem sempre para frente e você fica assim, olhando ela: meu Deus, de novo lá, pedindo oração, os fariseus também fizeram. Aí, quando Jesus, ele percebe o coração, porque Jesus percebe o coração, amém? Então você não adianta se esconder, ele sabe quem você é. Às vezes a gente até tenta dar uma mascarada, ficar com a cara de
crente legal. Mas de verdade, Ele conhece o teu coração, Ele conhece o meu coração. E aí a pergunta que Jesus faz para aquela galera, ela é apaixonante. Porque Jesus olha para aqueles fariseus e pergunta: o que é mais fácil? Jesus queria botar eles numa cilada. Jesus queria botar eles no canto, sabe? Jesus faz isso comigo e com você. Às vezes a tua religiosidade, aquele peso que você carrega, que você quer impor nas pessoas, às vezes Deus está olhando para você dizendo assim: ó, você não está na hora de você abrir mão disso? Não está na hora de você, de fato, entender que a fé pode mudar as circunstâncias? Você não está na hora de você viver algo sobrenatural e sair desse lugar? Muitas vezes são perguntas que Jesus precisa fazer para mim e para você. Só que a minha falta de discernimento ou de atenção àquilo que precisa ser discernido não me leva a escutar as perguntas de Jesus. E aí ele chega para aqueles caras e pergunta: o que é mais fácil? Jesus pergunta, a pergunta de Jesus sempre ela nos pega dentro de nós. O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, pega a tua cama e anda? O que era mais fácil para Jesus? As duas coisas eram fáceis para Jesus, você não concorda? Só que ele estava esperando agora a fé de alguém, ele estava esperando o movimento de alguém. Então aquelas pessoas acreditaram, abriram o telhado, desceram aquele paralítico. Ele começa a olhar aquilo. E o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? A multidão esperava uma cura física, mas Jesus, ele sempre quer ir além. Se coloque de pé, por gentileza. Jesus, ele quer ir além com você. Jesus, ele quer, eu vou repetir para que você acorde, em nome de Jesus. Jesus quer ir além com você. Jesus, ele está cansado dos nossos cultos serem só emocionais. Nossos cultos precisam trazer agora uma realidade da palavra. E eu não estou falando do culto de domingo à noite, não. Estou falando da nossa vida. Estou falando daquele culto que você faz na tua casa, com a tua família. Estou falando daquele momento que você tira, que você discipula alguém. Estou falando daquele cuidado que você tem com o teu esposo, com a tua esposa. Estou falando daquele cuidado que você tem com os teus filhos. Eu estou falando daquele cuidado que você tem quando você dá bom testemunho em tudo aquilo que você faz. Nós precisamos discernir isso em nome de Jesus. Nós precisamos entrar nesse lugar. Então, o que é mais fácil? O que é mais fácil para a gente hoje? Ele cura o homem por completo. Ele cura o homem por completo, corpo, alma e espírito. O paralítico, ele só queria andar. Os amigos, eles queriam vê-lo levantar. E os fariseus queriam acusar Jesus. Mas Deus, tem uma coisa que Deus quer ainda até hoje. Deus sempre quer revelar sua glória. Eu sempre uso esse termo, essa frase. E eu quero repeti-la aqui. O mundo não espera a volta de Cristo. Esses dias uma pessoa me parou e disse assim: pastor, quando o senhor fala isso, o senhor está pregando uma heresia. Eu disse: não, eu não estou pregando uma heresia, só tu lê a Bíblia. O mundo não espera a volta de Cristo. Quem espera a volta de Cristo é a igreja que é santa. Então o que o mundo espera, pastor? Romanos vai te falar. O mundo tem uma expectativa sobre a tua vida, cara. O mundo tem uma expectativa sobre a minha vida. A expectativa que o mundo tem sobre nós é que nós se manifestamos. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Aquele que entregou a sua vida a Jesus, ele é filho de Deus. Aquele que entregou a sua vida a Jesus, ele é filho de Deus. Eu preciso entender isso. Então tudo aquilo que Deus está fazendo por intermédio da minha vida, tudo aquilo que Deus está fazendo na minha casa, tudo aquilo que Deus está fazendo em mim, na minha família, é para glorificar o nome de Jesus. Nós não somos capazes de nada, nós não somos bons, não. Mas a glória dele, sabe, a graça dele, sabe, nos alcançou, cara. Há uma graça sendo derramada sobre você, meu irmão. Receba essa graça em nome de Jesus. Não são suas qualificações, não são seus potenciais, não é a tua inteligência, não. É o quanto você está discernindo o reino de Deus e vivendo ele. É o quanto você está envolvido agora e você está disposto a quebrar coisas na sua vida em nome de Jesus agora, sabe, para que o Senhor possa acessar lugares que você muitas vezes colocou dificuldades.
Senhor está trabalhando isso em mim há muito tempo, meu irmão, e eu ainda não sou perfeito. Sabe qual é o nosso problema? É de acharmos que porque mudamos um pouquinho agora já somos perfeitos. Não, não somos perfeitos. Nós precisamos de Cristo em todo momento. Por quê? Porque se Ele não estiver na nossa vida, meu irmão, eu sou Adão caído, cara. Se Ele não estiver em mim, cara, eu sou um Adão caído. A ideia de Jesus em todo o tempo é que a gente possa pegar esses processos de transformações que nós passamos na nossa vida e podemos, sabe, avançar. O problema não é começar, o problema é quando você desiste, meu irmão. Eu quero orar por você. Talvez você está aqui, você está passando por uma situação que você diz: pastor, eu estou com vontade de desistir, cara. Estou com vontade de parar. O problema não é iniciar, meu irmão. O problema é largar, sabe, no meio do caminho. O Senhor quer restaurar a tua força. Talvez foi a casa cheia, talvez foram as circunstâncias, talvez foram os telhados que você não conseguiu romper para entrar. Eu não sei o que te levou a querer desistir, eu não sei o que arrancou o teu discernimento, mas eu sei de uma coisa: o Senhor está preparando um novo tempo para você. Quebre o telhado nessa noite em nome de Jesus, meu querido. Se mova em fé, cara. Se mova em fé. Se você tiver entendimento que Deus pode fazer muitas coisas por você, saia do teu lugar em nome de Jesus. Nós queremos orar por você, nós queremos te ajudar. Se for telhas, nós arrancaremos. Se for preciso quebrar muralha, nós vamos meter o pé, nós vamos quebrar. Por quê? Porque nós queremos ver Deus glorificado na tua vida. Você é uma promessa de Deus, meu querido e minha querida. Você é uma promessa de Deus. Eu preciso entender isso. O processo de transformação. Quando eles descobriram o telhado, quando eles arrancaram o telhado, quando eles quebraram o telhado, a face de quem eles viram foi de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, pega no teu espírito em nome de Jesus. Se você hoje arrancar o telhado que está tentando te arrancar de Deus, você vai ver os olhos de Jesus. Você vai ver os olhos de Jesus. E quando você vê os olhos de Jesus, cara, meu Deus, quando você vê os olhos de Jesus, quando você olhar para os olhos de Jesus, você nunca mais vai querer tirar os olhos dele. O problema desse paralítico agora era quando ele ia olhar Jesus. Ele olhou os olhos de Jesus. Ele não deu bola para mais nada. Aqueles fariseus tentaram dizer: ei, como assim? O que estás fazendo? Eu não quero saber de nada. Eu sei que Ele me curou, Ele me tirou dessa cama, Ele perdoou os meus pecados. Então agora eu preciso ser diferente. Então ele saiu daquele lugar glorificando ao Senhor, e todos ficaram impactados com aquilo. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você veio aqui seu coração cheio de curiosidade e de dúvidas, com o seu coração, com a sua mentalidade até mesmo presa, com a sua mentalidade, sabe, igual uma pedra. A minha oração é para que o Espírito Santo toque o teu coração, para que você experimente o Senhor. A minha oração é para que o Senhor possa te tocar de uma maneira diferente nessa noite. A minha oração é para que esse telhado seja quebrado em nome de Jesus, para que o Senhor acesse o teu coração. Pastor, que telhado é esse? Primeiro, telhado do orgulho. Eu preciso arrancar o orgulho do meu coração, porque o orgulho impede o perdão e arrependimento. O primeiro passo para ver os olhos de Jesus é se arrepender de quem você é. Sem arrependimento não dá para alcançar o Senhor. Sem arrependimento não dá para ver os olhos de Jesus. Então o orgulho precisa sair. Para quê, pastor? Para que o perdão e o arrependimento entre. O telhado da autossuficiência, quando nós achamos que podemos resolver tudo sozinho. João 15:5 vai falar: sem mim nada podeis fazer. Jesus falando: sem mim nada podeis fazer. Terceiro, o telhado da religiosidade, quando nós sabemos tudo sobre Deus, mas não o conhecemos. Nós sabemos tudo sobre Deus. Deus mora no céu, Deus tem o Filho Jesus, deixou o Espírito Santo. Você sabe tudo, mas você não o conhece. Eu quero orar por você nessa noite que quer ter um conhecimento de Deus diferente. Pai, enquanto eles cantam, você sai do teu lugar em nome de Jesus. Essa palavra é para você. Senhor, não posso vir
Pai, seus filhos, Senhor, estão aqui na frente, Pai. Senhor, os seus filhos estão, Pai, solicitando, Senhor, que esses telhados sejam quebrados, Pai. Senhor, há um movimento, Pai. Eu sei que o Senhor está aqui, arrancando, Senhor, tudo aquilo que nos impede de ver a Tua face. Senhor, a minha oração, Senhor, para os meus irmãos é que esses telhados sejam arrancados, mas que eles possam estar com os olhos abertos para verem a Tua glória, Jesus. Senhor, é uma hora diferente, Pai. Eu sei, Pai, que alguns estão tentando já há tanto tempo, Pai. E tudo que muitas vezes o seu coração pensa é que tudo acabou. Mas não. Eu sei que o Senhor está dando uma nova oportunidade, Senhor, nessa noite. Eu sei que o Senhor está dando uma nova oportunidade nessa noite, Pai. Recebe o coração dos seus filhos. Recebe a confiança que eles têm em Ti. Recebe, Pai. Olhe, Senhor, para cada um deles, Senhor, e traga agora aquilo que eles precisam, Pai. Se for perdão do pecado, Pai, perdoa. Se for cura, se for paralisia, Senhor, restaura agora o corpo. Se for doença, traga cura agora em nome de Jesus, porque para o Senhor não há nada impossível. Nós oramos pela Tua presença, nós oramos para que esses corações sejam cheios de Ti, Pai. Nós queremos sentir, Senhor, a Tua presença, Pai. Que o Teu abraço conforte a cada irmão, que o Teu abraço console a cada um, Senhor, nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Aplauda o Senhor. Voltar a inocência, acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente não posso viver longe do Teu amor, Senhor. Não posso viver longe do Teu afago, Senhor. Eu não posso viver longe do Teu abraço, Senhor. Então vem, Espírito, abraça-me. Sempre um abraço de Jesus, Senhor. Sempre um abraço de Jesus. Talvez seja o momento de você quebrar agora esse telhado. Empreste os teus braços para alguém, vai, em nome de Jesus. Abraça alguém aí, vai. Abraça alguém aí, em nome de Jesus. Empresta os teus braços para Jesus. Empresta o amor que Ele derramou sobre você para a vida de alguém. Empresta, em nome de Jesus. Abraça essa pessoa que está do teu lado, em nome de Jesus. Derrame amor, derrame bondade, derrame afago sobre essa pessoa, em nome de Jesus. Ei, nós somos uma família, nós estamos dentro da casa. O nosso coração precisa ser o mesmo do Senhor. Com os teus braços. Tem uma oração para encerrar que eu quero fazer, porque talvez você chegou aqui, você ouviu falar disso tudo, mas você tem dificuldade com o amor de Deus. Talvez você até se acha que você não pode ser amado, que esse amor pega algumas pessoas selecionadas. Isso não é verdade. Essa é uma noite que eu quero te dar a oportunidade de você entregar a sua vida a Jesus, porque é só quando você se arrepende de quem você é, você consegue reconhecer Jesus como teu Salvador. O meu convite não é para que você participe de uma igreja, para que você seja agora de uma religião, não, porque Jesus não cabe nessa caixinha chamada religião, cara. Não.
Meu convite é para que você seja filho de Deus. Meu convite é para que você pertença a essa família, cara. Não de uma casa cheia, mas uma família que te ama, que vai te instruir, que vai te ajudar a ter discernimento dos teus dias. E se preciso for, quebraremos alguns telhados por você. Se preciso for, te levantaremos, te pegaremos em 4, em 6, em 10 pessoas que seja, e te arrancaremos desse lugar que Satanás tentou te implantar, para que você tenha uma vida nova em Deus. Essa oração é para você. Então eu vou te fazer uma única vez essa pergunta. Tem alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus, reconciliar-se com Ele? Levante a tua mão em nome de Jesus. Vem cá, minha querida. Aplauda o Senhor. Essa noite foi para você. Chore catarana. Aplauda o Senhor, gente. Aplauda o Senhor, gente. Eu quero repreender em nome de Jesus tudo aquilo que te prende no teu lugar. Toda vergonha caia por terra em nome de Jesus. O Espírito Santo te trouxe aqui. Você sabe disso. Você até falou que hoje eu vou mais uma vez, porque, né? Dei a palavra, até vou, mas vai ser a última. O Senhor te trouxe aqui porque Ele tem um encontro marcado com você, cara. O Senhor te ama tanto. Você sabe que Ele te ama, porque Ele já demonstrou o amor dele sobre você. Deus já foi tão bom com você. Minhas palavras não é para te persuadir, mas sim para você permitir que o Espírito Santo fale com você. O Espírito Santo marcou esse encontro com você hoje. Eu vou te perguntar mais uma vez. Tudo aquilo que te prende no seu banco cai agora por terra em nome de Jesus. Nenhuma amarra, nenhuma corrente, nenhum agrilhão te prende. Em nome de Jesus você está liberto. Mas você precisa dar um passo de fé. Então eu te pergunto pela última vez: você quer aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador? Só faz um sinal com a tua mão. Nós queremos orar por você. A oportunidade é sua. Nós vamos orar pelos nossos irmãos que estão aqui. Levante suas mãos para cá. Você que já conhece Jesus, você conhece o amor dele, você conhece a presença dele, então derrama sobre essas pessoas que estão aqui. Eles são seus irmãos. Olhem para eles, cuidem deles. Numa casa de irmãos, uns cuidam dos outros. Não deixe ninguém só. Não deixe ninguém sozinho. Não é responsabilidade do pastor, é sua, é nossa. Pai, nós oramos, Senhor, por essas vidas. Repreendemos, Senhor, o espírito da morte, Pai, agora em nome de Jesus. Tudo aquilo que de alguma forma tentou arrancar a vida que há neles, Pai, caia por terra agora em nome de Jesus. Toda vontade de não estar mais aqui, toda vontade de abandonar a vida, caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Que o perdão de Deus agora dentro e no coração dos teus filhos. Que os pecados sejam perdoados, lavados pelo sangue carmesim de Jesus Cristo.
que eles possam ser cheios do Teu Espírito, Jesus. Quebra os laços, Senhor, quebra os grilhões, quebra toda a investida, Senhor, de Satanás, Pai. Quebra, Senhor, tudo aquilo que aprisiona, Senhor, tudo aquilo que tenta de alguma forma mantê-lo, Senhor, nesse lugar, Pai. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus, sejam libertos agora, pelo poder de Jesus Cristo, pelo poder de Jesus Cristo. Através de Jesus vocês são eleitos, formados filhos de Deus. Senhor, qualquer aliança com as trevas, Pai, seja quebrada agora em nome de Jesus, seja ela consciente ou inconsciente. Dá uma nova vida, Senhor, para eles agora, em nome de Cristo Jesus. Aplauda o Senhor.